Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Viktor Orbán materializou aquilo que todos nós sentimos nas democracias ocidentais. Quando a esquerda ganha o normal funcionamento da democracia, quando a esquerda perde e quando eventualmente ganham nacionalistas conservadores ou nacional-conservadores, também podemos pôr a coisa nestes termos, a democracia está com problemas e deve ser revista, é verdade. Portanto, aceitam as regras do jogo desde que eles ganhem, porque se eles não ganharem, efetivamente o jogo está viciado. Vamos então ver, meus caros, esta notícia e estas declarações do primeiro-ministro húngaro, que eu acho que são particularmente interessantes. Ora, temos Orbán: quando os conservadores vencem, a democracia é questionada. O primeiro-ministro disse que o povo da Geórgia impediu que o seu país se tornasse numa segunda Ucrânia. Quando os liberais vencem, a democracia é mantida. Quando os conservadores vencem, a democracia é questionada, disse Viktor Orbán no dia de ontem, 29 de outubro. A visita do primeiro-ministro húngaro foi uma demonstração de solidariedade a um país que está a ser atacado pelas elites de Bruxelas ocidentais por a Geórgia não aderir aos valores da União Europeia. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isto esta semana, da Geórgia não querer ceder em determinadas políticas para aderir à União Europeia, e recebeu logo uma ameaça da União Europeia sobre as atuais questões, porque na Geórgia não querem aderir a determinados valores europeus definidos em cima do joelho por determinados burocratas, e portanto Viktor Orbán veio expressar a sua solidariedade com a Geórgia. Não deixa de ser interessante. Viktor Orbán inclusive está mesmo a criar um lado da narrativa, digamos assim, e eu acho que em Bruxelas a discussão da imigração, por exemplo, está a ganha, parece-me. Neste momento vemos Ursula von der Leyen com a obrigação de ceder a determinadas narrativas desta nova direita, porque os burocratas em Bruxelas, se há coisa que não são, é estúpidos. E, portanto, começaram a perceber que esta viragem à direita a nível europeu vai ter que refletir nas políticas uma viragem à direita também. E, portanto, tendo isto em conta, a Ursula von der Leyen, se quiser manter no poder, terá de aderir a determinadas narrativas eventualmente expostas pela nova direita a nível europeu, porque compreende verdadeiramente que ou adere a essas narrativas e a essas políticas, ou eventualmente estará à beira de sair de lá, porque a direita terá um crescente apoio em várias eleições, tanto legislativas, individualmente falando, nos Estados-membros, como a nível europeu. Nas próximas eleições europeias poderemos ter uma grande surpresa e uma grande viragem à direita, se não houver uma mudança daqueles que são os moderados, efetivamente. E temos o Partido Conservador, o Sonho Georgiano, venceu as suas quartas eleições parlamentares consecutivas no sábado, com uma vitória esmagadora. Embora observadores internacionais não tenham chamado as eleições de fraudulentas, os líderes liberais da União Europeia exigiam que as autoridades georgianas esclarecessem e abordassem seriamente as supostas irregularidades e ameaçaram o país com o descarrilamento do seu caminho para a afiliação da União Europeia. Eu sinceramente até aconselho à Geórgia: não adiram à União Europeia. Poucas são as vantagens neste momento e há muitos problemas da União Europeia, e eventualmente haverá grandes potências mundiais, ou pelo menos potências europeias, a sair da União Europeia brevemente. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Vai depender um bocadinho de quem vencer as eleições, por exemplo, na Alemanha, e efetivamente isso vai ser interessante de ver, até porque a atual coligação que governa a Alemanha está em problemas e tem perdido eleições a nível mais regional. Não sei o que é que vai acontecer a nível nacional, ninguém sabe, mas o que é facto é que se nota uma mudança de ares na Alemanha, e a Alemanha, com a AfD no poder, não sei sinceramente se mantém na União Europeia. A AfD tem uma posição um bocadinho mais rígida do ponto de vista da União Europeia do que propriamente o Chega, ou do que propriamente até mesmo o Rassemblement Nacional, que apesar de quererem uma reforma da União Europeia, querem Estados soberanos e tudo mais, mas querem manter a União Europeia. A AfD eu não estou certo de que se queiram manter na União Europeia, e se eventualmente ganhar eleições pode haver um processo eventual, não sei, não consigo garantir isto, até porque eventualmente estas coisas até seriam referendadas, e isso depois já seria a opinião do povo alemão, mas não sei sinceramente o que é que aconteceria no caso de vitória da AfD, porque há declarações muito mais rígidas sobre a União Europeia por parte da AfD e por parte dos dirigentes da AfD, por uma simples razão: a Alemanha, e que não é à semelhança de todos os outros países, é muito mais autónoma do que Portugal e outros países. E, portanto, a Alemanha não precisa verdadeiramente da União Europeia, até porque a Alemanha não ganha grande coisa com a União Europeia. Temos, embora os resultados das eleições sejam claros e a eleição em si tenha sido livre e democrática, ainda haverá debates na Europa sobre a sua eleição, disse Viktor Orbán, observando que quando os liberais vencem, a democracia é mantida, quando os conservadores vencem, a democracia é questionada. Mas isto é puramente verdade, quer dizer, isto acontece com Viktor Orbán.
O Viktor Orbán ganha eleições consecutivas há imenso tempo, tanto europeias como legislativas, e tem sempre as eleições postas em causa quando ganha. Eventualmente só ninguém irá pôr em causa as eleições de Viktor Orbán quando ele as perder. Mas quer dizer, ele tem que perder as eleições para que a democracia seja mantida? Eu não sei se isto faz muito sentido, quer dizer, eu acho que é importante debatermos e pensarmos um bocadinho sobre o assunto, em que nós vemos que há uma determinada força política que acredita que só se mantém a democracia verdadeiramente quando nós ignoramos a vitória de determinados partidos que não gostamos. O sonho georgiano compartilha muitas semelhanças com o partido governante húngaro Fidesz, tanto em termos de políticas internas socialmente conservadoras quanto de uma política externa soberanista. O conservador sonho georgiano irritou as elites da União Europeia por causa da sua insistência em abraçar valores cristãos e conservadores e por adotar uma lei de propaganda anti-LGBT com o objetivo de salvaguardar os valores familiares tradicionais. E, portanto, Bruxelas não tem que gostar verdadeiramente deste tipo de políticas. Agora, quer dizer, porem em causa as eleições porque não gostam de algumas políticas de valores tradicionais familiares, eu acho que é um bocadinho estranho, não é? Mostra um bocadinho que a União Europeia e que Bruxelas têm uma determinada ideologia e pessoas não eleitas querem definir e querem dizer a pessoas eleitas como é que se deve governar um país no qual, país esse que ainda não pertence sequer à União Europeia, já querem exercer este tipo de controle. Ele também está a enfrentar uma reação negativa por não estar disposto a apoiar as sanções contra a Rússia e por promover uma solução diplomática para pôr fim à guerra na Ucrânia. Por essa postura, o partido Sonho Georgiano é regularmente rotulado como pró-Rússia, embora claramente se pretenda juntar à União Europeia, o que devia ser possível sem abraçar as políticas progressistas de Bruxelas. É verdade. Neste momento vemos que partidos que não queiram financiar a guerra, ou líderes que não queiram financiar a guerra, são rotulados com esta questão de pró-Rússia, única e exclusivamente porque não a querem alimentar. E eu, da minha parte, preferia que fosse verdadeiramente negociado e que o foco dos líderes europeus fosse verdadeiramente negociar uma solução de paz. Nós não vemos com tanta frequência, por exemplo, falo de Joe Biden, falo de António Guterres, que, por exemplo, esteve com Putin a primeira vez em 2 anos. Sendo que estamos a falar de grandes líderes da Europa, porque é que ele esteve 2 anos sem ver o líder da Rússia e sem falar com o líder da Rússia? Isto é importante ter em conta. Quais é que são os verdadeiros objetivos da Europa e de Bruxelas não falando com Putin? Não deveríamos nós estar a intermediar uma solução de paz? Não deveriam os Estados Unidos estar a intermediar uma solução de paz tendo em conta que são a primeira potência mundial? É a pergunta que fica no ar. Não parece haver resposta para isto e todos os partidos que queiram uma solução diplomática acabam por ser rotulados como pró-Putin ou pró-Rússia e, portanto, que eu acho que é uma estupidez de todo o tamanho. Mas bom, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.